Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Voltamos aqui mais uma vez para poder falar de quadrinho, cara. E o quadrinho que a gente vai tratar hoje é Berlim, do Jason Lutz. Essa pedrada, cara, uma obra constituída de muito minuciosismo, cara, com muita pesquisa. Jason Lutz fez um trabalho tremendo aqui, mostrando o período entre guerras, da Primeira Grande Guerra e da Segunda Grande Guerra, como que estava o clima em Berlim nessa época. E Jason Lutz faz um trabalho sensacional aqui, e hoje a gente vai destrinchar essa HQ. Então já vai deixando o teu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, e vamos voltar a falar de HQ como história? Antes da gente começar, pessoal, seria bacana estar deixando um abraço pro pessoal do News Frontier Nerd. Eu vou estar deixando o link deles aqui embaixo. Os caras de lá fizeram um trabalho massivo, uma pesquisa tremenda sobre Berlim do Jason Lutz. Então eu vou estar deixando o link desse trabalho maravilhoso desse pessoal aqui embaixo. E antes da gente começar, de fato, seria bacana estar posicionando vocês em o que é Berlim. Berlim é uma HQ escrita e desenhada por Jason Lutz, lançada aqui pela Veneta, material capa dura, com 590 páginas e em preto e branco, né? Dá para dar uma conferida aí por cima na arte do cara. E o Jason Lutz, ele consegue fazer um trabalho magistral aqui pelo seguinte fato. O cara nunca foi para a Alemanha, nunca teve contato nenhum com o povo alemão, e através de pesquisas ele foi capaz de trazer um arquivo, né, histórico, né, um documento histórico sobre o estado da Alemanha no período de hiato entre as duas grandes guerras, né? Então, como é que estava a Alemanha ali de 1918, ali 1919, até 1933, que é quando Hitler, né, ele é nomeado chanceler alemão, e acontece o que a gente já está cansado de saber, que foi toda aquela covardia disseminada pelo partido nazista, né? Só que aqui o Jason Lutz, ele vai muito além, ele não fica somente nesse aspecto militar, né, da nação, né? Aqui ele traz como que estava o status artístico da Alemanha, né? Como que era a noite alemã, como é que a Alemanha estava se portando, né, perante a sua economia. Então é uma obra sensacional, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então vamos começar a destrinchar aqui Berlim, do Jason Lutz. Uma palavra que muitos estão usando para poder definir Berlim é atual. E por que seria diferente? Afinal de contas, uma obra que mostra a disputa entre uma nação dividida com uma polarização inflamável nada mais é do que um retrato da nossa realidade. Entretanto, meus caros, Berlim não entrega somente uma narrativa inteligente e coesa sobre a escalada ao poder dos nazistas na Alemanha. Não. Aqui, Jason Lutz, ele vai além e mergulha nos interstícios dessa cidade polifacetada, mostrando a Berlim dos boêmios, dos artistas, a Berlim dos ideais e das descobertas. Não pense que Berlim demande muito tempo de leitura. A robustez dessa HQ, ela só assusta até o momento em que você se conecta com a narrativa e percebe o quanto a obra é recheada de simbolismos e referências. Aqui, vale destacar que essa obra ela precisa de uma dedicação maior do leitor para saborear a obra na íntegra. Por exemplo, já na primeira página, o Jason Lutz ele nos mostra um trem, que é a materialização do conceito de progresso, trafegando por uma região alemã. Dentro de uma das cabines estão Martin, uma jovem desenhista, filha de burgueses, que está indo a Berlim para poder se descobrir. E ameaçadoramente ao lado dela, dormindo, está um militante do NSDAP, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. Ou seja, enquanto a sociedade se ocupa do seu eu, das suas introspecções, o fascismo ele dorme ao lado, prestes a despertar. Berlim é extremamente didático, e para podermos continuar é importante revisitarmos alguns pontos. Prestes a perder a Primeira Guerra,
Pressionado pelo povo, o imperador alemão Guilherme II, um cara bélico e conservador, ele abdica do trono e joga todo o poder das mãos dos democratas, que acabaram por ter de negociar a paz, ou seja, a derrota na guerra. Foi então que em 11 de agosto de 1919, na cidade de Weimar, foi aprovada uma nova Constituição e estabelecida a República de Weimar. O problema era que o saudosismo de uma nação outrora poderosa dava lugar a uma nova realidade, cheia de derrotas e humilhações, causadas em grande parte pelo Tratado de Versalhes, aquele que responsabiliza a Alemanha pelos danos decorrentes da Primeira Grande Guerra, com cláusulas agressivas como ceder territórios, restrição armamentista e uma dívida de 33 milhões de dólares em reparações. O período retratado na HQ ele fica entre 1928 e 1933 e mostra o embate entre o Partido Comunista, influenciado pela União Soviética, e os nazistas. Foi uma época dura ao povo alemão, com uma economia destruída devido aos empréstimos norte-americanos de curto prazo, aqueles que haviam possibilitado anos de prosperidade econômica e social. Esses empréstimos eles começaram a deixar a Alemanha, atraído pelo lucro do movimento do mercado de ações em Nova York. Mas a bolsa ela quebra, dando origem à crise de 1929. E os americanos, além de parar com os empréstimos, eles cobraram aos alemães o que já havia sido ofertado. O resultado, meus amigos, foram milhões de desempregados. Veteranos de guerra e operários, eles se encontravam agora na miséria. Para mostrar o quão polarizada estava aquela nação, o Jason Lutz ele nos apresenta a Gudrun Braun, uma mãe de família que opta pela separação por conta de uma desavença política, aonde ela demonstra um interesse periférico nas ideais comunistas e o seu marido, o Otto Braun, ele é um simpatizante nazista. Com a separação, Gudrun ela se torna responsável pelas filhas do casal e o Otto pelos filhos. Até uma das filhas mais para frente ela acaba se tornando uma comunista. Já o pai e os filhos, eles viram camisas marrons, cara, do partido nazista. Aqui dá pra gente perceber a dissolução da unidade familiar, ou seja, a falência da instituição social mais básica. Isso é o que o filósofo René Girard nomeou como a crise hierárquica. Para Girard, o comportamento humano ele é mimético. Tomamos outras pessoas por modelo e imitamos os seus comportamentos. Desejamos o que elas desejam precisamente porque elas desejam. No momento em que o modelo ele percebe essa ação, a imitação ela se torna uma rivalidade. E o que começa a ser espelhada é a agressividade. Percebam que já não importa mais o que despertava o desejo, somente a discussão entre as partes. Essa rivalidade conflagrada, por sua vez, ela destrói as diferenças, que é a crise de indiferenciação, e, consequentemente, a hierarquia estabelecida, ou seja, a crise hierárquica. Na HQ, isso fica claro quando o Jason Lutz ele mostra a Marty chegando em Berlim e se surpreendendo ao acabar vendo um mendigo na rua, sabe? Um veterano da Primeira Guerra Mundial. Já o Kurt, um jornalista berliniense que ela conheceu no trem, ele não percebe essa distinção. Ele trata o veterano como um pedinte comum, porque para ele vive uma indiferença, ou seja, a crise da indiferenciação. Outra referência à indiferenciação está no título do segundo capítulo, Cidade de Fumaça. A fumaça ela tem um caráter hétero, ela não possui forma. Isso, por sua vez, retrata o próprio tema das histórias desse capítulo. Ela nos mostra a vida noturna de Berlim da época, concentrando-se na ambiguidade sexual. Olha, para quem não sabe, Berlim ela foi conhecida como a capital gay. Na HQ, a gente pode até acompanhar a tentativa do parágrafo 175 de reprimir o movimento gay, tornando o ato um crime. Já no âmbito da crise hierárquica, podemos citar também a ascensão do jazz, que na narrativa fica a cargo de uma banda de negros americanos. O mimetismo ele nos mostra que as diferenças entre os grupos elas são apenas percebidas por quem os integra. Aos observadores externos fica claro o quanto um lado ele é reflexo do outro.
Em um dado momento da HQ, podemos acompanhar os discursos de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, e de Ernest Thälmann, o líder do Partido Comunista Alemão. Ambos os discursos são ao ar livre, em um evento fúnebre, e têm por objetivo incitar as massas. Ainda baseado na fumaça do título, podemos fazer uma conexão com a forma sutil que a predominância nazista é semeada nas páginas da HQ. A suástica ela não aparece nos uniformes e bandeiras dos camisas marrons. Um fato que deixa claro que a nação alemã ela mal observava o movimento. Mas isso não quer dizer que ele não existia e que não ganhava força. A todo momento vemos alusões ao símbolo nazista camufladas entre os quadros. Berlim é desenhada de maneira magistral e esconde mensagens subliminares na diagramação que ajudam a contar a história. Até a presença ou a ausência da borda dos quadros é usada como recurso narrativo. Podemos ouvir um solo de jazz ou percebermos a influência da colagem usada na HQ aqui do Richard Maguire. Berlim já pode ser considerada uma das HQs mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Não fosse a obra, eu não teria sido apresentado a Karl von Ossietzky, Josephine Baker, Bernard Weiss, Hort Wessel, não teria conhecido a arte da época, representada pelo antagonismo da nova objetividade perante a expressividade alemã. HQ que coloca o holofote sobre questões tão pertinentes e mostra que o passado sempre serve de base para entender o nosso tempo. Berlim tem todas as qualidades para ser mais que uma HQ atual. Ela corre o risco de se tornar uma HQ eterna. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal do Lúdico, se inscreve aí, deixa o teu like e compartilha esse vídeo. É muito importante a sua participação para a gente continuar com a periodicidade de vídeos aqui no canal. Então, até uma próxima, meus amigos.